Bom dia, A paz. agradecendo a Deus por mais um dia de oportunidade de leitura da palavra. Hoje é dia 21 de março de 2025. Hoje João faz 9 meses, né? Tá lá alegrinho na escola, né? Tá melhorando bastante? E é isso. Pedir a Deus. Ele já sabe dar tchau. Agora ele sai na rua dando tchau pra todo mundo. Pedir a Deus para clarear a nossa mente, o nosso coração, que essa palavra chegue com as bênçãos de Jesus e com proteção e direcionamento dos nossos passos pelo Espírito Santo, para que a gente entenda não só o lado histórico e daquilo que está sendo lido, né? Mas também a reflexão de tudo aquilo que é colocado por Deus em todas as passagens e os testemunhos que são colocados ali, muitas coisas que foram ditas antes de acontecer e que são testificadas nessa palavra. E lógico que a Bíblia tem, a gente costuma dizer que a palavra é viva, né? Ela tem o passado, o presente e o futuro numa passagem só. Então, que Ele nos dê esse discernimento, né? Essa compreensão. Em nome de Jesus. Amém. Vamos lembrar um pouquinho que no capítulo 19, então, trata da volta de Davi para Jerusalém e que no finalzinho ali tem uma treta, né, entre os israelitas e a tribo de Judá, que é a tribo de Davi, para os israelitas eles falam, nós somos 10 tribos, né? Nós deveríamos ter tido mais espaço para fazer, para acompanhar o rei nessa volta do que vocês, né? Então aquela coisa de vaidade, né, e tal. E aí no capítulo 20, que eu vou começar agora, um homem briguento chamado Seba, filho de Bicri, da tribo de Benjamim, ele tocou, da tribo de Benjamim, que era da origem de Saul, né? Tocou a trombeta e gritou: Que temos nós com o rei Davi? Não temos herança com o filho de Jessé. Venham, homens de Israel, vamos embora daqui. Assim todos os homens de Israel se uniram a Seba e abandonaram Davi. Mas os homens de Judá ficaram com seu rei e o acompanharam desde o Jordão até Jerusalém. Quando Davi chegou ao palácio em Jerusalém, o rei ordenou que as suas 10 concubinas que haviam ficado ali para cuidar da casa fossem separadas numa casa. Ele as sustentou, porém não teve mais relações com elas. Assim permaneceram no palácio como se fossem viúvas até o fim da vida. Porque foram exatamente aquelas que Absalão, né, teve relações públicas, né, em público. O rei deu a seguinte ordem a Amasa: reúna as tropas de Judá e se apresente com elas dentro de 3 dias. E Amasa saiu para convocar os soldados, mas no fim dos 3 dias não voltou para apresentar-se ao rei. Esse era aquele que ele disse para o povo que iria colocar à frente no lugar de Joabe. Então Davi disse a Abissai: Agora Seba, filho de Bicri, vai perturbar-me e prejudicar-nos mais do que Absalão. Por isso, leve a minha guarda pessoal e persiga-o, antes que ele entre em alguma cidade fortificada, onde não possamos alcançá-lo. Então Joabe, os queretitas e os peletitas e todos os guerreiros saíram em perseguição a Seba, filho de Bicri. Ao chegarem à Pedra Grande, em Gibeon, encontraram-se face a face com Amasa. Joabe usava seu uniforme e trazia um punhal no cinto.
Ao se defrontar com Amasa, a espada caiu da bainha. Então Joabe disse a Amasa: muito prazer em ver você, meu irmão. E puxou-o para si com a mão direita, como se fosse beijá-lo. Amasa não percebeu a espada na mão esquerda dele, e Joabe o feriu na altura do estômago a ponto dos intestinos caírem no chão. Não foi preciso feri-lo 2 vezes, pois Amasa morreu ali mesmo. Joabe e seu irmão Abissai deixaram o corpo de Amasa naquele mesmo lugar e saíram para perseguir Seba, filho de Bicri. Um dos soldados de Joabe gritou para os soldados de Amasa: quem estiver do lado de Davi e de Joabe, venham e siga Joabe. Os homens de Amasa não tinham coragem de deixar o corpo dele ali no caminho, no meio de uma poça de sangue. Os que chegavam paravam para ver. Então os homens de Joabe arrastaram o corpo de Amasa para o campo e ali o deixaram coberto com uma manta. Com o corpo de Amasa fora do caminho, todos seguiram Joabe em perseguição a Seba, filho de Bicri. Nesse meio tempo, Seba havia percorrido todo Israel para reunir sua própria família, a de Bicri, na cidade de Abel-Bet-Maaca. E quando os soldados de Joabe chegaram, cercaram a cidade de Abel-Bet-Maaca e, levantando ao lado do muro uma rampa de pedras, no alto dele tentavam derrubar o muro. Porém, uma mulher sábia que morava na cidade gritou: ouçam, ouçam, peçam para Joabe vir até aqui porque eu preciso falar com ele. Quando ele se aproximou, a mulher perguntou: você é Joabe? Sim, sou Joabe, respondeu ele. Ela continuou: ouça o que a sua serva tem a lhe dizer. Estou ouvindo, disse ele. E a mulher continuou: há uma frase que se tornou conhecida. Se tiver algum problema para resolver, busque conselho na cidade de Abel. E era assim que resolviam os problemas. Você está procurando destruir uma cidade antiga, onde sempre dominaram o amor e a paz? Além do mais, uma cidade que sempre foi leal a Israel? Como pode você, então, destruir o que pertence ao Senhor? E Joabe respondeu: não há nada disso que queremos fazer. Longe de mim destruir e arrasar essa cidade. Tudo o que queremos é um homem chamado Seba, filho de Bicri, das colinas de Efraim, que se rebelou contra o rei Davi. Se você me entregar esse homem, deixaremos a cidade em paz. Muito bem, respondeu a mulher. Prometo que jogaremos a cabeça desse homem para você do alto do muro. Então a mulher procurou o povo e, sábia como era, foi atendida no seu conselho. Cortaram, pois, a cabeça de Seba, filho de Bicri, e atiraram para Joabe. Diante disso, Joabe fez tocar a trombeta, reuniu seus soldados e cada um voltou para sua casa. Joabe voltou para o rei em Jerusalém. Joabe era o comandante do exército, Benaia, filho de Joiada, era o comandante da guarda real e comandava os queretitas e os peletitas. Adoniram cuidava dos que estavam sujeitos a trabalhos forçados. Josafá, filho de Ailude, era o historiador que registrava os acontecimentos. Seva era o secretário. Zadok e Abiatar eram os sacerdotes. E Ira, o jairita, era o ministro pessoal de Davi. Bom, perdão, gente. Agora tem o capítulo 21, que ele é muito especial para a gente. Eu preciso só passar um contexto rapidinho antes de ler, que é um testemunho, né? Eu já gravei outros vídeos a respeito disso lá atrás, só que cada vez que o Senhor permite que a gente leia essa passagem, lembre do que a gente também passou, né? Sempre vem algo a mais. Então ele pede para a gente sempre estar atualizando a nossa percepção sobre o testemunho, né? Que o que a gente vive não muda, mas a nossa percepção sobre, sim. Então, o que acontece? Nós temos a Joana, que tem 12 anos, né? E quando ela tinha 3 anos, que foi 2016, nós engravidamos de novo.
Nessa gestação, ela foi até as 12 semanas, era uma gestação anembrionária, onde o embrião ele não se desenvolve, né? E aí houve um sangramento que, né, através do ultrassom foi detectado esse problema e eu fui encaminhada no hospital para uma curetagem, né, que é um procedimento de limpeza, né, de todo o conteúdo do útero. E aí eu estava na sala de cirurgia, já estava, tinha acabado de tomar a anestesia, né? E os médicos fizeram a limpeza e naquele momento não tiveram a menor sensibilidade com a minha situação, né? Colocaram o conteúdo que saiu dentro de um saco plástico, né? Me mostraram assim e depois colocaram num cesto. E na minha memória ficou gravado o seguinte: o meu filho foi jogado no lixo, né? Que para eles era um amontoado de células, né? Ou um monte de sangue, coágulo, sei lá. Porque mesmo que um embrião não tenha sido desenvolvido, houve a concepção, né? E para nós que acreditamos que a vida começa na concepção, né? E também porque durante 12 semanas nós ficamos ali já alimentando amor por aquele ser se desenvolvendo, né? Não só esse amor, mas também o sonho futuro, né? Exatamente. E aí a gente se deparar com essa frieza, né, de tratarem isso só como algo físico e dar esse fim, né, foi bem cruel. Inclusive algo que eu creio que a nossa sociedade deveria rever essa questão de que só é possível uma mãe e um pai enterrar o seu filho depois que passa da 20ª semana de gestação, né? E para algumas crenças é importante fazer esse ritual do enterro e tudo mais em qualquer parte da perda, em qualquer estágio, né? Enfim, isso junto com vários outros problemas que eu já tinha acumulado, depressão pós-parto desde a gestação da Joana, entre outras coisas, me levou mais ainda para o fundo do poço. E eu fiquei me arrastando aí durante anos, né? Vivendo à base de remédios controlados, né? E eu briguei com Deus nessa época, sabe? Eu sempre fui uma buscadora, eu sempre tive Deus, assim, no meu coração. Não ainda tratava ele como um pai, não tinha intimidade que nós temos hoje, né? Mas dentro de mim o Senhor não cuidou de mim, o Senhor deixou aquilo acontecer, né? Aquilo não estava sob o meu controle. Como se alguma coisa tivesse, né? Mas... Não, e esse foi o maior choque. Como eu sempre tive esse problema muito forte de ser controladora, né? Eu também. Que acontece? Aquela situação que fugiu do nosso controle deixou a gente em choque, né? Como? Eu, do lado dela, me sentia incapaz de fazer qualquer coisa. Eu queria, sei lá, ter o poder de pôr a mão lá dentro, tirar aquela dor, mas... uma impotência, né? A única coisa que eu podia fazer era tentar rezar, porque a gente não orava, né? Não tinha essa proximidade, como a Lígia falou, e o meu medo era, se ali já findou,
isso tudo e esse excesso de dor que ela está sentindo e a falta de carinho daqueles que Empatia, né? deveriam estar ali cuidando e eles tratam isso só como uma profissão e não como um dom, Um né? Um propósito, né? propósito, e não tinha a menor empatia, só cuidavam ali, tem que esperar, tem que esperar, tem que esperar. E ela se contorcendo quase a ponto de desmaiar e eu sem poder fazer nada, né? Então é a falta de controle total, né? Lógico, se a gente tivesse como da última vez, né? Aí eu vou chegar lá. O Ralph já tá dando spoiler. Bom, e aí o que aconteceu? No dia 10 de outubro de 2021, né? Eu estava numa igreja que eu passei a frequentar assim muito despretensiosamente, né? Mas eu tenho certeza hoje que foi o Senhor me levando para lá. Eu passei a minha infância e a parte da adolescência fazendo teatro e era algo que eu amava fazer, é muito a minha linguagem. Muitas vezes eu brinco com Jesus que eu falo, olha, eu sou muito tonta para entender algumas coisas, pai. Por favor, desenha para mim, né? Então, além de desenhar, quando tem uma peça de teatro que eu tô vendo a cena, aí pronto, aí a ficha cai, né? E aí ele preparou isso naquela igreja, através da companhia Nice, vou dar o crédito para eles, que eles são espetaculares. E era uma peça sobre a história de Rispa, que a gente vai ler agora nesse capítulo 21, né? E uma vez que eu tive contato com essa história, vocês vão entender por quê na leitura. Aí eu me fiz as pazes com Deus, né? Pedi perdão, me arrependi sinceramente pelo tempo que eu não me aproximei dele, não estava debaixo da cobertura dele, só eu me prejudiquei, né? E quer dizer, eu não só eu, mas a nossa família, né? E aí, passados 21, aí no ano seguinte, quando nós tivemos que voltar para São Paulo, nessa ocasião nós estávamos morando no Mato Grosso, 2022 nós engravidamos de novo, né? E dessa vez eram gêmeos. De novo, um deles também houve essa questão anembrionária, que não foi muito para frente, mas o outro se desenvolveu muito bem, né? Chegou a ficar todo formadinho e o Senhor nos avisou, né? Que assim, olha, depois da Páscoa tudo vai mudar para vocês. A gente não entendeu muito bem o que poderia acontecer, a gente só esperou, né? Aí foi quando, exatamente no domingo de Páscoa, a gente estava almoçando na casa do meu pai. Eu estava lá, né? O Ralph estava aqui em São Paulo. E eu tive outro sangramento e saiu o primeiro saco gestacional, exatamente desse que era anembrionário novamente, né? E eu guardei, né? Porque eu consegui pegar com as mãos. Corri para o hospital, né, para emergência, e o outro que já estava bem desenvolvido, o bebezinho, estava com o coração batendo ainda. Então eles falaram, mãe, fica em repouso absoluto. E eu fiquei durante mais 2 semanas. Esse que saiu, eu entreguei para o Ralph, porque o Ralph correu para lá, né, para ficar comigo, mas ele voltou para São Paulo e pôde dar um enterro digno, né? E daí depois de 2 semanas, quando eu tive outro sangramento, e num ultrassom detectou que o coraçãozinho tinha parado de bater, né? Esse segundo eu tive a bênção, né? Depois de muita oração do Senhor me ajudar a ter uma experiência diferente. Por quê? Porque a médica que me examinou me deu a opção de ou ser internada de imediato ou ser internada no dia seguinte para fazer o procedimento da curetagem novamente só de manhã. E eu falei, não, eu quero ir para casa, amanhã eu volto, né?
E eu orei muito a noite toda. Eu falei, pai, eu não quero passar pela curetagem de novo, eu não quero que meu filho vire lixo de novo, entendeu? Por favor, me ajuda, faz o seu milagre. E aí, porque a médica também tinha colocado muito medo na gente, de que se eu me arriscasse a passar por isso em casa, que eu poderia ter hemorragia, que eu poderia morrer e por aí vai. Aí trocou o plantão. Quando eu cheguei de manhã no hospital, nós chegamos, trocou o plantão. E essa outra médica que me atendeu me tranquilizou, nos tranquilizou. Falou, não, você não corre risco de hemorragia, você tá bem. Se você quiser, tem até 40 dias para você deixar que o seu corpo faça esse trabalho, né? Eu falei, Ralph, você tá seguro? Ele, agora eu tô. Eu falei, então eu prefiro ir para casa, né? E agradeci a Deus por isso. No mesmo dia eu comecei a ter as dores de parto, né? A bênção da minha enteada, né? Da filha do Ralph, que é enfermeira obstétrica, né? De vir nos visitar. E eu falei, Mari, por favor, me ajuda nisso, né? Eu sozinha é mais difícil. E ela, com certeza. Então ela fez o parto do irmãozinho dela. Foram 3 horas e meia de parto. E eu tive a bênção de poder pegar na mão, dar o carinho que eu queria, né? E como depois já tinha ficado tarde e estava chovendo muito, nós deixamos só para enterrar no dia seguinte. No dia seguinte, nós aqui no nosso jardim abençoado demos um fim digno para ele. Era um menininho, né? Nós batizamos de Ralph Anthony Zeppelini Neto, porque o Ralph é o Júnior, né? E aí, assim, fechamos o ciclo. Aquela oportunidade que não teve lá atrás, né? Por mais dolorida que fosse, o Senhor nos deu a oportunidade de resolver aquela questão. Foi cicatrizando a ferida que ficou aberta durante anos. E para coroar, do jeito que ele prometeu, que ele falou que depois da Páscoa tudo ia mudar, exatamente no jardim, né? Enquanto a gente vinha orar cedo, né? Para pedir ajuda, porque a dor estava gigantesca, né? Passar por isso de novo, né? E pegar um filho na mão e ter que enterrar não é fácil. E aí foi quando Jesus, né? Veio e nos encontrou face a face. Foi quando ele colocou a testa dele na minha e falou, você é minha. E todo aquele amor, né, que eu pude ter acesso foi avassalador e sarou tudo. Eu não conseguia mais ficar chorando por luto nenhum, não só em relação aos lutos, mas qualquer outra dor da minha vida, eu não conseguia mais ficar prostrada por aquilo. Era só uma alegria que tinha me invadido, sabe? Gigantesca, que quando as pessoas vinham conversar comigo, eu falava, olha, sim, eu acabei de ter que enterrar um filho, mas eu conheci Jesus. Ele é tão lindo, ele é tão maravilhoso. E as pessoas assim, mano, ela tá louca, né? Tipo, interna essa mulher, porque primeiro muita gente não acredita que isso pode ser possível. E eu entendo, porque eu também acreditava que não era possível, né? Mas, enfim, foi o que aconteceu, né? E agora eu vou ler para vocês a palavra e vocês vão entender a profundidade disso também. Então, capítulo 21, no dia 21, que louco, houve uma grande fome por todo o reino de Davi durante 3 anos seguidos. 3 anos foram. Piada interna aqui, tá, gente? Davi orou muito ao Senhor, pedindo solução para esse problema. Então o Senhor lhe disse, o período de fome caiu sobre o seu reino, por causa do crime cometido por Saul e sua família. Eles mataram os gibeonitas, houve muito sangue derramado. Assim, Davi convocou os gibeonitas e falou com eles. Eles não faziam parte do povo de Israel.
Porém, era o povo que havia restado da nação dos amorreus. Israel havia feito um acordo para poupar esse povo lá atrás, quando eles começaram a Josué, ocupar a terra prometida e fizeram o acordo errado. sem pedir A autorização bênção. e a bênção de Deus. Você vê que muitas vezes aqui a gente paga por coisas que não foi nem a gente que fez, foram nossos avós, enfim. Antepassados. Então Saul, porém, em seu exagerado zelo patriótico, procurou destruí-los. Davi perguntou aos gibeonitas: que farei por vocês para compensar o mal que Saul fez a vocês? Que faremos para que vocês se ajuntem a nós, para que abençoem a herança do Senhor? E os gibeonitas responderam: a nossa questão em relação à família de Saul não é prata e ouro, a gente não quer dinheiro, né? E também não pretendemos matar qualquer israelita para que sejamos vingados. Que farei então? Perguntou Davi. Eles responderam ao rei: quanto ao homem que tudo fez para nos destruir e quase nos eliminou de todo o território de Israel, dê-nos 7 descendentes de Saul, para que os enforquemos diante do Senhor em Gibeá, a cidade onde nasceu Saul, o rei escolhido pelo Senhor. E o rei disse: farei o que me pedem. Davi poupou Mefibosete, filho de Jonatas, e neto de Saul, por causa do juramento feito diante do Senhor entre ele, Davi, e Jonatas, filho de Saul. Porém, o rei entregou aos gibeonitas os 2 filhos de Rispa, Armoni e Mefibosete, era com o mesmo nome. Era o mesmo nome. Mas pessoas diferentes. Isso. Rispa era filha de Aiá, uma das esposas de Saul. Ela era neta de Saul. Também, algumas vezes eu vi essa história alegando que Rispa era uma concubina de Saul. Não, ela era neta, porque era filha de uma concubina, tá? Também entregou mais outros 5 netos de Saul, filhos de sua filha Merabe e seu esposo Adriel, filho de Barzilai de Meloá. Os homens de Gibeon levaram os 7 netos de Saul para a montanha, e lá diante do Senhor foram todos enforcados ao mesmo tempo, e isso se deu justamente no começo da colheita de cevada. Então Rispa, a mãe de 2 dos enforcados, filha de Aiá, forrou uma rocha com pano de saco e ali se assentou desde o início da colheita até cair chuva do céu. Isso foram meses para guardar os corpos dos seus filhos, evitando assim que as aves de rapina os devorassem de dia e os animais selvagens de noite. E essa foi a parte que mais me tocou, que fez eu ajoelhar ali na igreja e entregar minha vida para Jesus. Que eu falei, se essa mulher enterrando 2 filhos adultos não se acovardou, não se entregou à dor e ficou ali cumprindo o papel dela de proteger os corpos dos filhos dela, quem sou eu para ficar aqui me arrastando há anos, sabe? Sem cuidar do que eu tenho que cuidar, sem cumprir a missão que eu tenho que cumprir, me furtando disso, me acovardando? Não, eu não posso mais ter essa postura. Eu te peço perdão, meu Senhor, eu nunca mais vou agir desse jeito, né? Obrigada por colocar o exemplo de Rispa no meu caminho, porque se ela consegue, eu também vou conseguir, e tô aqui até agora. E aí continua o versículo 11. Quando Davi soube da atitude de Rispa, olha só, a atitude de uma mãe, né, desse nível, afetou o rei, né? Então, ele mandou uma ordem aos homens de Jabes de Gileade para trazerem a ele os ossos de Saul e de Jonatas. Os homens de Jabes de Gileade haviam roubado os corpos de Saul e de Jonatas da praça pública em Bet-Seã, onde os filisteus os expuseram no dia em que mataram Saul no Monte Gilboa. Davi trouxe os ossos de Saul e de seu filho Jonatas junto com os ossos dos que foram executados.
enterrar os ossos de Saul e de Jonatas na sepultura de Quis, pai de Saul, em Zela, na terra de Benjamim, conforme a ordem do rei. Então, ele pegou, né, não só deu um fim digno, como pegou o que restou ali dos filhos dela e enterrou junto com Saul, que era ungido de Deus, né? E aí, Deus atendeu as orações do povo e o período de fome acabou. Então, muitas vezes, a nossa falta de atitude, né, pode gerar não só problemas para nós, para nossa família, mas para um povo inteiro. E o contrário também é verdadeiro. A atitude positiva de Rispa, né, chamou a atenção do rei de tal forma que, não bastou só você executar os meus filhos para pagar uma dívida, né? Você tem que fazer o serviço completo. Aí sim o povo vai parar de passar fome. E se ela não tivesse essa atitude, né, o povo não ia parar de passar fome. Então, olha a responsabilidade dela. A nossa, né? A sua, que está assistindo. Onde que você está se acovardando em algo que Deus mandou você fazer, te deu força para fazer, e que não só você está sofrendo, mas muita gente. Então, certa vez, quando os filisteus faziam guerra contra Israel, Davi saiu com seus homens para defender-se deles. A luta foi tão intensa que Davi começou a perder as forças por estar muito cansado. E Isbi-Benob, descendente de Rafa, um gigante que usava um novo tipo de armadura e lutava com uma lança de bronze cuja ponta pesava 3,6 kg, tinha a intenção de matar Davi. Mas Abissai, filho de Zeruia, veio em seu auxílio e matou o gigante filisteu. Por isso os soldados de Davi disseram-lhe: o Senhor não sairá mais conosco para lutar. Não queremos pôr em risco a vida do rei. Não queremos que se apague a lâmpada de Israel. Mais tarde, houve novamente guerra com os filisteus em Gobe. Nessa ocasião, Sibecai, ou Uzatita, matou Saf, um dos descendentes de Rafa. Em outra ocasião, nesse mesmo lugar, Elanã, filho de Jaeré, Orejim, matou o outro gigante, que era irmão de Golias, de Gate. Esse gigante trazia na mão uma lança que tinha um cabo como eixo de tecelão. Em outra batalha, quando os filisteus e Israel estavam guerreando em Gate, havia um gigante com 6 dedos em cada mão e 6 dedos em cada pé, 24 dedos ao todo, e ele também era descendente de Rafa. E desafiou os homens de Israel. Então Jonatas, filho de Simei, irmão de Davi, matou esse gigante. Esses 4 gigantes, descendentes de Rafa, foram mortos por Davi e seus soldados em Gate. Então é isso, né? São muitas lembranças, reflexões e aquilo que eu disse, né? É o passado, presente e futuro, que depende muito da atitude que nós temos com relação à palavra que nos é colocada. Deus dá a luz, dá o dom, dá a graça, né? E espera que a gente tome a nossa atitude, que é a nossa parte na aliança, né? Então, muitas vezes, por causa de algum acontecimento, a gente se entrega, mas a única coisa que ele pede é: traga para mim as suas dores, o peso que você está carregando, porque comigo o jugo é leve, né? Ele alivia, ele traz a paz dele. Não que a gente não vá enfrentar as dificuldades, porque esse é um mundo Jaz do maligno, né? Expiação e provas, né? Mas ele vai fortalecendo, né? Assim como ele nos fortalece. Muitas vezes trazendo à tona coisas que nós passamos há muito tempo e que a nossa mente desliga, apaga, que tem essa possibilidade também. Muitas atitudes que nós tomamos há muito tempo atrás que pareciam ser
uma coisa normal, mas que aos olhos de Deus é uma aberração, e que a gente fala, mas por que está acontecendo tal coisa comigo hoje? E assim como Davi, ele mostra lá atrás, você tomou uma atitude mesmo na sua ignorância das minhas leis, mas agora que você as conhece, eu trago à tona, eu vou clarear para você o que acontece, para que com essa clareza você tome consciência e aí sim se arrependa. Porque assim como Jesus disse, eu te perdoo, vai e não peques mais, isso cabe para todos nós. Porque ele não disse, eu te perdoo de tudo. Todo esse perdão está na cruz. Quando você o aceita verdadeiramente, o perdão já está À disposição. ali, à disposição. Mas, cada vez que ele diga vá, é o ide, nós temos que fazer a nossa parte, temos que seguir. Mas colher o perdão, né? Ele diz, não peques mais, não é não peques mais em tudo, porque ele sabe a dificuldade que é viver na carne, ser tentado todos os dias, inclusive à noite, em sonhos. Tudo isso, o inimigo não dorme, assim como Deus também não dorme. Então a luta é desleal se nós formos olhar só com os nossos olhos. Por isso que a gente tem que orar e pedir, Pai, sozinho eu não consigo, fica comigo, eu não vou largar a sua mão. O Senhor tem que estar comigo, eu quero estar com você. Né? Eu preciso estar com você, porque sozinho não dá. É impossível. Pode? E aí ele diz, não peques mais, neste ponto que eu já te clareei, até o próximo ponto, né, onde você já conseguiu chegar na graça daquele ponto e se fortalecer para não pecar mais naquele ponto, porque você já conseguiu ter clareza que aquilo era errado. E aí vamos para uma próxima fase, né? Aí sim. E essa palavra também nos ajuda a entender a importância de falar da palavra de Deus para as outras pessoas, que é o que a gente está fazendo aqui, independente de quem a gente pode atingir. Porque o pessoal da Companhia Nice fazendo aquela peça de teatro de uma história que nem é das mais conhecidas, eu nem sabia que RISP existia, né? Levou isso adiante ali, eles não podiam imaginar que aquilo ia me tocar daquela forma e que eu entregaria minha vida para Jesus naquele dia, e hoje nós estamos aqui com esse trabalho, sabe? 3 anos depois, Por isso que eu com falei mais no de começo. 300 vídeos gravados, falando a palavra de Deus. Então olha como o Senhor age de forma exponencial. E os números, né? Na Bíblia sempre tem um fundamento, né? Então assim, a gente nunca sabe aonde essa palavra pode chegar. A gente só precisa lançar, entendeu? Esse é o nosso papel. Então tá acabando nosso tempo aqui, mas Era necessário isso hoje. Muito, exatamente hoje, tá bom? Então Deus abençoe a todos. Fiquem com Deus. Amém.